Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Bom estarmos aqui. Mais um desafio. Os irmãos sabem o que a gente está estudando na escola dominical, não sabem? Já me perguntaram algumas vezes essa semana quando é que ia terminar. Mas a gente está no capítulo 20, mais 2 capítulos e nós encerramos essa saga de Apocalipse. Tem sido uma bênção para os professores também, porque, de fato, a gente é desafiado a estudar para poder compartilhar com os irmãos. E, ao mesmo tempo, eu sei que, como o livro, a estrutura do livro, ela é dividida em ciclos. Você tem ciclos que se repetem, que a gente já falou sobre isso aqui. É uma estratégia de quem escreve, especialmente numa época em que não havia imprensa, não havia internet, em que você, para fixar uma mensagem, você acaba escrevendo. O estilo literário acaba imprimindo essa característica de se repetir várias vezes, trazendo em cada ciclo uma nuance, um detalhamento sobre determinado assunto, aspecto que vai ser enfatizado naquele ciclo. Então a gente está no 7º ciclo já e vocês devem estar, alguns já devem estar até um pouco cansados da gente estar falando sobre juízo final, sobre... Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos aqui? Está aqui. Ali não sei se pega ali a energia, a gente coloca aqui e vai ser. Não sei se ele ficou tão folgado aqui. Então, meus irmãos, hoje nós estamos em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20. O pastor Érico iniciou o estudo de Apocalipse 20 semana passada. E aí ele pegou os 6 primeiros versículos. Vocês lembram o que é que foi que ele falou? Do que é que ele falou? Não lembram? Ele falou sobre o milênio. Ele começou falando sobre o milênio. E aí foi aquela aula tensa, pesada, porque o assunto realmente difícil de se tratar em 50 minutos, 1 hora. E ele procurou dar as abordagens, as interpretações acerca do milênio. E o que eu vou fazer aqui, já que vocês nem se lembram do que foi feito a aula passada, foi falado na aula passada, não sei se o pessoal em casa está tentando aí lembrar, mas eu vou tentar dar uma revisada, tentar deixar esquematizado na cabeça da gente, mais ou menos, como é que funciona essas interpretações acerca do milênio. Eu não sou especialista em Apocalipse. E depois que eu descobri que João Calvino foi um dos poucos livros do Novo Testamento que João Calvino não escreveu comentário, aí eu relaxei mais, porque se João Calvino não escreveu, meu amigo, que dirá eu de querer entender Apocalipse? Então, a gente vai tentar dar uma repassada sobre o início aí do capítulo 20. Vamos ler a palavra do Senhor, Apocalipse 20. E os irmãos em casa, peguem suas Bíblias também, ou suas mídias aí, digitais, da Escritura Sagrada, e vamos ler a palavra, acompanhar atentamente a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar.
Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém, irmãos? Vamos orar. Ó Deus, Pai eterno, Deus amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse dia. Santificado seja o Teu nome. Ó Deus, venha o Teu reino sobre nós e faz a Tua vontade, Senhor, nessa manhã também. Perdoa o nosso pecado, que está continuamente diante de nós, registrado nos livros dos registros de nossas ações, das nossas obras. Ó Deus, concede-nos a graça de confiarmos mais e mais e descansarmos na obra justificadora de Jesus Cristo, seu sangue precioso e bendito derramado por nós. Te louvamos, Senhor, pelos dias que vivemos, te louvamos por estarmos aqui e por esse privilégio, Senhor, que é nos deleitarmos na Tua palavra e na certeza que todos os dias estão escritos e determinados, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu poder, soberania, porque céus e terra se abalam diante de Ti e a Tua palavra não passa, ela permanece. Senhor, glórias, honra e louvor seja dado ao Santo, seja bendito o Cordeiro, e ao Santo Espírito nós rogamos, que interceda por nós agora, as nossas súplicas, e nos dirija nessa manhã, nos trazendo a iluminação necessária, a sabedoria, para entendermos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, para a glória do Teu santo nome, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória, desde agora e por todas as eras, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, vamos começar esse desafio. Vamos nós. Eu estava preparando a aula e pensando em como eu nunca tinha imaginado que um dia ia estar falando sobre milênio, ensinando sobre milênio na igreja. Eu dizia, meu Jesus do céu, está aí um assunto que eu tentava escapar, mas
nós vamos estar tentando compartilhar aqui, meus irmãos, aquilo que meditamos a respeito desse texto. Aproveito a oportunidade para parabenizar todos os pais aqui, estou vendo meu pai ali, e é uma bênção poder tê-lo aqui conosco na igreja, é uma bênção poder tê-lo aí, na altura dos seus 82 anos, né, pai? 82 anos aí, firme e forte, louvar a Deus. Hoje de manhã eu lembrava que Emanuel procurando a Bíblia para vir para a escola dominical, e eu lembrava, né, do privilégio que é você poder ganhar a primeira Bíblia dos seus pais, né, ter a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e o Evangelho da salvação, ter o exemplo dentro de casa. E eu saúdo todos os pais aqui, parabenizo por essa data, especialmente o Paiinho aí, aqui conosco. É bom que qualquer coisa ajuda aí na ministração hoje aqui do milênio, viu, pai? Prepare as perguntas. Vamos nós. Para iniciar, então, a gente precisa falar um pouco sobre o milênio hoje, porque a palavra 1000 anos, milênio, aparece algumas vezes em Apocalipse, né, no Novo Testamento, mas especialmente em Apocalipse. Mas nesse capítulo ele aparece 6 vezes. Então, é uma discussão que tem dividido a interpretação dos irmãos, dos crentes, desde os primeiros séculos da igreja. A gente tem numa análise meramente histórica, a gente tem um período de pré-milenismo histórico nos primeiros séculos da igreja, em que as pessoas não tratavam pré-milenismo ou amilenismo, porque as pessoas não tratavam necessariamente desse período que nós estamos vendo como 1000 anos, como um milênio, mas a questão de uma primeira vinda de Cristo e uma segunda vinda, uma segunda vinda, que a primeira ele já houve, né? Uma segunda vinda e uma terceira vinda de Cristo, havia essa ideia que circulava na igreja do Senhor, entre os comentaristas, Irineu e outros aí que andei pesquisando. E aí você tem, mais aproximadamente perto da Reforma, você tem que, na Reforma, a coisa meio se inverte, porque você tem uma posição pré-milenista apenas dos anabatistas ali no movimento da Reforma, e os demais do movimento da Reforma mais se acostando ou a teorias pós-milenistas ou amilenistas. Mas a gente vai tentar representar graficamente o que é que significa, até porque teoricamente já foi dito aqui, já foi explanado aqui pelo pastor Érico semana passada. A gente vai tentar visualizar como é que funciona essa coisa do milênio na cabeça dos crentes. E depois a gente vai tentar orientar os irmãos para não se apegarem, não erguerem as suas espadas para discutirem sobre essa questão, né? A gente vai ver o que é essencial, no que a gente concorda, e é nisso que a gente tem que se apegar. Então, hoje, nesse texto que a gente leu de Apocalipse 20, a gente vai ter, a respeito de milênio, uma pequena revisão. A gente vai falar sobre a batalha final, como vocês viram, aquele lance de Gog e Magog chegando, e a reunião de todos os povos, as nações, sob a liderança do anticristo e a serviço do diabo, para pelejar contra a igreja do Senhor. E, finalmente, eles são, de uma forma única e espetacular, eles são espedaçados, eles são destruídos, e segue-se o juízo sobre todos, o juízo de condenação para os ímpios e a grande notícia de salvação do livro do Cordeiro, o livro da vida aberto e lá com o nosso nome escrito. O grande julgamento. Então, é basicamente isso que nós vamos tratar hoje, com a graça de Deus e com a cooperação dos irmãos, né? À medida que for surgindo alguma dúvida, se for surgindo em casa, manda um zap. Neto, tu fica olhando aí, Neto, no YouTube aí, se aparece alguma pergunta, alguma coisa. Se eu não souber, o pastor, eu estava sentindo a falta, eu olhei, pastor Érico saiu, não vi pastor Flávio, eu digo, eita, é hoje. Mas, graças a Deus, o pastor Flávio está aqui, qualquer coisa, ele me socorre, presbítero Edivan, Léo está lá atrás também, estão todos escondidinhos, os moitas lá atrás, mas qualquer coisa, a gente se socorre também dos irmãos presbíteros. Bom, aqui, nós temos uma primeira linha do tempo. Que interpretação é essa? Perceba,
crucificação de Cristo, é porque a imagem cortou, mas ali a gente tem a crucificação de Cristo, a era da igreja, a igreja na grande tribulação, a segunda vinda, a volta visível do Senhor, 1000 anos literais aqui na terra, e novos céus e nova terra e eternidade para frente, ok? Vamos supor que aqui desse lado de cá, ali a primeira vinda de Jesus e aqui a eternidade desse lado. Que interpretação é essa? Pré-milenista, amilenista, pós-milenista, pré-milenismo dispensacionalista, que interpretação é essa? Oi? Pós-milenismo, quem dá mais? Que interpretação é essa? Essa, meus irmãos, esse é o pré-milenismo histórico, porque veja que acontece a grande tribulação aqui na igreja, e historicamente a gente vai ver que havia essa percepção de que Jesus viria apenas depois da grande tribulação, pelas próprias palavras de Jesus, do Mestre, no seu sermão escatológico, e aí seguiriam 1000 anos, um tempo de prosperidade. Lembra que o pastor Eric falou sobre isso? Um tempo de bonança, prosperidade, em que o evangelho do reino ia se expandir, se estender a todas as nações e tal, para depois inaugurar os novos céus e nova terra. Alguns estabeleceram esse período como sendo um período de 1000 anos literais, o pensamento de ser literal. Depois a gente vai ver que numa outra interpretação, acreditou-se que esse período seria de 7 anos, aí uma ligação com as interpretações lá das profecias de Daniel, mas esse seria o pré-milenismo histórico, a segunda vinda do Senhor, antes do milênio, aí, e esse período de bonança, ou esse período de prosperidade, né, de sucesso aí do Evangelho. Aí nós temos a segunda interpretação. Que interpretação seria essa, então? Cristo, a vinda de Cristo, sua morte e ressurreição, a era da igreja, um arrebatamento, uma volta invisível do Senhor. Lembra, deixados para trás. Ontem mesmo estava passando na televisão um filme com o Nicolas Cage e tal, que era o Deixados para Trás por Ir. O nome do filme era Apocalipse. O pessoal estava no avião, aí sumia o copiloto, sumia uma pessoa que estava lá e sumia e ficava os outros. E aí, arrebatamento, uma volta invisível, as pessoas não verão essa volta do Senhor, e sim o desaparecimento das pessoas, esses eventos inexplicáveis acontecendo, seguindo-se a grande tribulação, depois uma segunda vinda do Senhor de forma visível, 1000 anos literais, daqui para frente, muito parecido com o outro, né? 1000 anos literais na terra, a novo céu e nova terra seria físico, seria aqui na terra, e a eternidade daí para frente. Que interpretação é essa? Oi? Esse é o pré-milenismo atual, ou pré-milenismo dispensacionalista. Houve um pensamento formado na igreja em estabelecer a ação de Deus voltada para para dispensações diferentes do agir de Deus. Então, Deus age diferente com Israel, no Velho Testamento, na aliança, de acordo com as suas alianças. Deus age diferente na aliança mosaica, depois na aliança através do seu Filho Jesus. Com Israel ele trata de um jeito, com os gentios ele trata de outro. Então, essa coisa de seccionar, né, de segregar a ação de Deus, criou essa ideia de que aqui a gente está simplificando demais, porque tem outras questões relacionadas, como a restauração de Israel, o Israel geográfico, que surgiria aí, uma questão que foi discutida aqui na aula passada sobre um avivamento espiritual dos judeus, que eu até levantei a questão um texto lá de Romanos, não sei se os irmãos lembram, de que Paulo diz assim, olha, se a queda deles foi bênção para vocês, falando sobre a relação do gentio com o judeu, de que o gentio não devia desprezar os oráculos, nem a ação de Deus no meio do povo de Israel, porque se a queda deles, a rebeldia deles, trouxe bênção para o resto das nações, quanto mais a sua restauração.
não necessariamente aí há uma doutrina escatológica, mas há aqueles que enxergam nisso a possibilidade de que Deus vá, de fato, fazer um mover espiritual de forma, um reavivamento em Israel. Ou, se Ele fizer, que será uma bênção, uma grande glória para o seu nome. Mas aqui nós temos essa posição do pré-milenismo atual. Qual é que é a grande diferença aqui na forma de enxergar? E aqui a gente vai, no decorrer do capítulo 20, a gente vai ver que vai ter algumas inconsistências desse modelo, pelo menos com aquilo que nós acreditamos ser uma interpretação mais coerente. Mas há pessoas, e isso é importante que se diga, há crentes, fiéis, verdadeiros, servos de Deus, que creem ou no pré-milenismo histórico, ou creem nesse pré-milenismo dispensacionalista, e não é isso que vai nos recomendar aos céus, nem à glória de Deus. Né? No texto a gente vai ver que apenas tem 2 critérios no julgamento final, e você tem que se encaixar num deles especialmente para poder se livrar da condenação eterna. Mas, eu pensei que é uma mão levantada lá atrás. Para de coçar a cabeça, Léo, senão eu vou pensar que é uma mão levantada aí. Viu? Então, qual que é a grande inovação desse pensamento pré-milenista atual? É essa volta de Jesus de forma invisível, em que Jesus vem, as pessoas desaparecem. Né? Quando a gente cantava assim, não sei se vocês lembram dessa aí, essa é velha, pai vai lembrar, diz assim: o mercado está vazio, né? Seu trabalho já parou, né? Então assim, aí você tem a ideia assim de que a música nem está dizendo isso, porque veja que na música ele diz: sai a última notícia, é a volta do Senhor. Jesus está voltando. Na música não dá para saber se ele é pré-milenista ou se ele é amilenista, mas você na sua cabeça, e com toda essa influência do deixados para trás, essa doutrina atual, aí você olha assim, eita, é assim mesmo, as pessoas vão desaparecer, aí vai ficar o restante aqui, vai dizer, o que será que aconteceu? Como se Jesus não viesse de forma visível. Todo olho verá. E assim, eu dizia isso ontem para Emanuel e Elisa, tentando explicar o filme do Apocalipse. Assim como um relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, ele risca no céu. Você pode não ver o desenho do relâmpago, mas você vê o clarão, você sabe que é o relâmpago. Assim vai ser a vinda do Senhor. Todo olho verá. Pelo registro desse capítulo 20 mesmo, vocês vão ver que esse momento do retorno do Messias, da vitória, é um momento universal. Todas as nações vão participar dessa grande batalha e verão a vitória do Senhor. Mas aqui há essa ideia desse arrebatamento invisível, a grande tribulação para aqueles que ficaram, e depois uma segunda vinda, né, visível e tal. Eu conversava com o pastor Érico e às vezes parece que a intenção, e não sei se é proposital, até porque, como eu disse, homens piedosos acreditam na segunda volta de Cristo desse modo, é de tentar fazer com que a gente se sinta livre, a gente escape da grande tribulação. A gente sente, não, a gente não vai passar por isso, não é possível que a gente passe por esse sofrimento. E o próprio Jesus, ainda que parte do seu sermão escatológico tenha se cumprido lá com a destruição de Jerusalém, mas o próprio Jesus disse, olha, se naqueles dias não fossem abreviados, né, ninguém ia escapar, porque vai ser um momento de grande tribulação e de grande perseguição. Enfim, esse é o pré-milenismo atual. Vamos passar para o próximo, porque na verdade, a minha aula é a partir do versículo 11, a partir do versículo 7, mas nós estamos aqui dando uma pincelada a respeito desses 1000 anos que a gente vê tanto aí do versículo 1 ao 6. Esse aqui está mais fácil, né? Esse está mais fácil. Esse aí seria o quê? Agora sim, pós-milenismo, exatamente. Veja, a segunda vinda de Jesus, quando? Depois dos 1000 anos de reino aqui na terra. Né? Então você tem os 1000 anos literais aqui de progresso do Evangelho, de uma situação de bonança, da presença de Deus aqui, da igreja, de prosperidade para a igreja.
Toda a era da igreja após o século, aí uma data também, há controvérsia, porque esse gráfico que eu peguei já pronto, aí há certas controvérsias em relação a essa questão de datas, de marcar aí século, etc. E novos céus, nova terra, eternidade para ir para frente. E aqui há uma outra referência, ainda essa aqui, que essa seria, eita, o A ficou de fora, essa aí ficou dando a dica, não foi? O A ficou de fora, aí ficou fácil. Amilenismo. Aqui, o responsável por fazer esses gráficos, aí, ele colocou esse milênio no céu. Mas, na verdade, a situação do amilenista, como o próprio nome já diz, nós não cremos ou interpretamos esse milênio como sendo um tempo literal, 1000 anos no céu. Especialmente na linguagem apocalíptica, que é cheia de símbolo. E esse é um dos argumentos do amilenista, é que você vem até o capítulo 19 falando cheio de símbolo, o tempo não é tempo na verdade, ele quer dizer alguma outra coisa, ele tem sempre uma lição por trás, e aí quando chega no capítulo 20 você começa a interpretar o 19 para o 20 como sendo uma sequência cronológica, como se tivesse as coisas acontecendo ali, uma após a outra, cronologicamente. E aí esquece tudo que ficou para trás desses ciclos que se repetem em Apocalipse. Então, o amilenista, ele entende que desde a volta do Messias, nós estamos vivendo esse tempo que vai se completar, e a gente chama 1000 anos porque 10 é o número de completude, 10 ao cubo, que é 1000 anos, 10 vezes 10 vezes 10, seria o tempo completo da pregação do Evangelho, desse mover do Espírito Santo no meio de sua igreja, pregando o Evangelho, que a igreja reina na terra, e que Satanás ele tem sido limitado o seu poder, né? Lembra que Paulo fala que tem algo que o detém, e quando for removido o que detém, aí nós teremos então de fato a grande tribulação, que vai ser esse momento, que vai ser um momento rápido, não vai ser um momento longo, mas vai ser grande, não por causa da extensão do tempo, a grande tribulação, mas por causa da intensidade da tribulação. E nesse momento que Satanás é solto, de governo de anticristo, as nações vão se voltar contra a igreja. E é nesse momento que acontece a segunda vinda do Senhor, em glória. Fogo desce do céu, rebenta com essa rebelião e a ressurreição dos mortos, o dia do juízo, novos céus e nova terra, eternidade no céu, tudo se inicia a partir daí, como nós lemos aqui em Apocalipse 20. Já que vocês já decoraram tudo, eu até tinha preparado um carro, estava começando a preparar um Kahoot, para a gente fazer umas perguntinhas, mas não deu tempo e é melhor não, deixa para uma próxima oportunidade. Ok, fazendo um comparativo entre as interpretações desses 1000 anos que nós lemos aí 6 vezes nesse capítulo 20 de Apocalipse. Olha lá em cima, o pré-milenismo e pós-tribulação lá, ó, pré-milenismo, aquele seria o pré-milenismo histórico, onde está a segunda vinda de Jesus, ali depois da tribulação, milênio, juízo final. Aqui, pré-milenismo dispensacional, segunda vinda antes da tribulação, depois uma segunda vinda com a igreja, milênio, juízo final, pós-milenismo, morte de Cristo ali, primeira vinda, morte de Cristo, ressurreição, inauguração de determinado momento do milênio, depois segunda vinda e juízo final, e a situação do amilenista aqui embaixo, o milênio simbólico, iniciando com a primeira vinda do Senhor Jesus, inicia esse período de 1000 anos, esse período completo de história da igreja, para a segunda vinda e juízo final. Então, quais são os pontos de convergência? Aqui um cidadão fez uma pergunta para o reverendo Augusto Nicodemos, aí fez aquela pergunta teológica até difícil, eu não consigo nem lembrar aqui, ele falando das dificuldades de interpretar e tal, a reconstrução do tempo. Aí ele disse, meu irmão, o que a gente precisa saber é que todas essas 4 pensamentos, eles convergem em determinados pontos. E naquilo que eles convergem, a gente tem que se agarrar nisso, que a gente não tem discussão ou divergência a respeito de que Jesus voltará, e todos esses 4 visões dizem isso, podem dizer em tempos diferentes, mas eles estão dizendo que Jesus vai voltar, é inegável isso. Segundo, que ele vai voltar, ele vai julgar vivos e mortos,
e o julgamento final, apesar da gente pregar pouco sobre isso, é uma realidade inexcusável, como diria o pastor Hernandes Dias, inescapável, de que nós não podemos torcer a Bíblia ou tangenciar, né, sobre esse assunto. Jesus voltará e ele vai julgar vivos e mortos. Qualquer um dos 4 interpretações bíblicas vai concordar nisso. Vai haver ressurreição de mortos. Então, não importa, meu irmão, como é que morreu, se foi afogado no mar, se foi um tubarão comeu, se foi cremado. Já pensaram nisso? Porque às vezes eu escuto falar de cremação, meu Deus, como é que vai ser no dia da ressurreição? O cara está só o pó, sabe Deus onde é que está esse pó já? Ou o cara morreu 5 séculos atrás, as bactérias já comeram tudo, já desapareceu com tudo, não tem mais nem osso, mas eu sei que vai haver ressurreição dos mortos. Não vai ser física, mas vai ser uma ressurreição espiritual, vai ser uma ressurreição espetacular e maravilhosa para os olhos de todos, e todos vão comparecer diante do trono branco, que nós lemos aqui em Apocalipse 20. Satanás será julgado e condenado. É outra... Oi, fala. Eu talvez não tenha sido feliz nessa colocação. Por isso que eu parei, eu fiz a pausa, não faz ser física. Vai ser extraordinária, né? Porque você pegar o pó da terra novamente e juntar, arrumar de onde ele estava e formar aquela criatura de novo para ela ser julgada. Fala. Porque aí a gente vai entrar em outra discussão, como é que vai ser a ressurreição, né? Que não é o objetivo da aula, mas o apóstolo Paulo, escrevendo sobre a ressurreição dos mortos, quando ele fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e tal, ele diz que assim como ele ressuscitou, assim nós seremos como ele é. E Jesus, quando ressuscitou, isso para os eleitos, para aqueles que forem salvos, a ressurreição, olhando pelo modelo de Jesus, Jesus quando ressuscita, ele aparece e é uma forma visível, ele come com os discípulos, então algumas funções, elas são semelhantes à que a gente tem hoje, de comer, digerir e tal, né? Mas vai ser uma coisa assim, uma forma glorificada, porque ele aparece no meio do cenáculo, ninguém sabe nem por onde ele entrou, está tudo fechado, ele aparece. Então, é um negócio que de repente, sei lá, né, ignora as limitações de espaço e de, sei lá, né? Enfim, não vou especular não, mas a gente não vai falar sobre como é que vai ser a ressurreição necessariamente hoje. Mas, desculpem a canelada, viu, pastor? É muito bom o senhor estar aqui, graças a Deus. Então, Satanás vai ser julgado e condenado nesse juízo final, e a gente vai ver um pouco sobre isso hoje. E essa é uma realidade, né, que faz de Deus um ser justo, é que a rebelião do diabo, a punição dele não se esgota no fato dele ter caído do céu, como Jesus disse, eu vi o diabo caindo do céu, quando os discípulos voltaram, tudo maravilhado, porque orava e repreendia os demônios, e orava e curava o povo. Aí Jesus disse, vocês estão maravilhados por causa disso? Eu vi Satanás caindo do céu. E o julgamento dele não se limita ao fato de ele estar limitado agora, de ele estar preso, mas sim ele vai ter um julgamento final, em que ele vai ser lançado num lugar de extremo tormento, ininterrupto tormento. E um período de paz e prosperidade que a gente vai discordar aí nas interpretações de quando é que vai ser isso, quando começa e tal, mas que vai ter para a igreja do Senhor. Uns entendem que só depois do julgamento, outros entendem que vai ser antes, nesse período de 1000 anos, etc., mas que vai ter esse período de paz e prosperidade. Então vamos para frente, tendo todos revisado esses primeiros pontos a respeito do milênio. Então eu trago agora para vocês ainda do versículo 1 a 6, e trata sobre a prisão de Satanás, que significa que a sua autoridade e seu poder foram limitados, foram restringidos, e
a evangelização dos povos tendo sido ordenada por Deus, a chamar os seus eleitos. O que significa que Satanás não está ativo? Satanás está preso, então ele não está fazendo nada? Não. Significa que não é que significa que ele não está ativo. Significa que o Senhor acorrentou ele, amarrou ele está amarrado. Lembra que Jesus fala isso lá em Mateus 12, ninguém entra na casa sem antes amarrar o valente, depois saqueará os bens. Então, o poder do diabo está limitado durante esse período em que Jesus veio, ressuscitou, deixou o seu Espírito sobre nós e ordenou a pregação do Evangelho a toda criatura para reunir o seu povo, os seus eleitos de todas as nações e de todos os tempos. 1000 anos, então, aqui que Satanás está preso, é o tempo que vai da primeira até a segunda vinda. E o texto ainda de 1-6 fala do reinado dos salvos com Cristo nos céus, fala da existência de tronos, que João diz que viu tronos, e a palavra do Senhor diz que o Senhor chamou os santos para julgar as 12 tribos de Israel, e daí até o fato de ter chamado 12 discípulos. E a gente tem por fim aí, para a gente passar necessariamente para o nosso, a gente sair dessa nossa introduçãozinha, que a gente terminou a aula, o pastor Érico terminou a aula domingo falando sobre essa primeira ressurreição e segunda morte, e que a gente até conversou no finalzinho da aula, de que na verdade, talvez a ideia aqui seja de primeira ressurreição e segunda ressurreição, mas como não é ressurreição, como para aqueles que morrem, aqueles que são condenados, é morte mesmo, então o termo apropriado aí é primeira ressurreição e segunda morte, e ficou até aquela frase do pastor Hernandes Dias, que diz que quem nasce 2 vezes, morre uma única vez. Quem nasce 2 vezes? Quem nasce da carne e nasce do Espírito, como Jesus explicou a Nicodemos, ele morre só uma vez, ele morre só uma vez, que é a morte da carne. Isso se não tiver vivo quando Jesus Cristo voltar. Quem nasce uma única vez, esse aí morre quantas vezes? 2 vezes. Porque nasceu apenas na carne, não nasceu do Espírito, vai experimentar a morte física e a morte espiritual. Então, aí a primeira morte, a primeira ressurreição e a segunda morte, do versículo 6. Glória a Deus. Depois disponibilizo o material àqueles que quiserem. Se quiserem também esquecer e rasgar e tocar fogo, não tem problema. Fim do milênio, 7 a 10. Agora vamos entrar nos versículos 7 a 10. Satanás está o quê? Até o versículo 6, Satanás está preso, amarrado, acorrentado. E aí o versículo 7 em diante diz assim: quando se completar os 1000 anos, esse tempo completo de atuação da igreja, Satanás será solto da sua prisão. E o que é que significa essa liberação de Satanás? Significa exatamente o aumento da atividade maligna no mundo e uma necessidade de que o evangelho seja pregado a todo mundo, de completar essa tarefa que o Messias nos deixou, de ir pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Satanás será solto, ele vai usar como instrumento seu a figura do anticristo, uma figura política que vai reunir as nações contra a igreja do Senhor. Então, o aumento da atividade do mal e a necessidade de pregação do evangelho em todo o mundo. 2 principais sinais aqui será, o aparecimento do homem da iniquidade, né? Liberação para que o homem da iniquidade apareça e atue no mundo, e Satanás agindo através dele. Aí nós temos vários textos. Se você quiser dar uma olhada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 em diante, diz que isso não acontecerá, o fim, a volta de Jesus não acontecerá, sem que antes não venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, antes que seja afastado aquele que o detém. Essa figura do anticristo, ele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e o texto de Tessalonicenses ele traz detalhes a respeito disso.
Jesus falando lá em Mateus 24, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, falando também desse momento final da história de aumento da iniquidade e de grande tribulação. Apocalipse 11, falando desse ciclo, repetindo esse ciclo em momento anterior, Apocalipse 11, versos 7 e 8, fala da besta que surge do abismo, que pelejará contra as testemunhas e as vencerá. Lembra da figura dos mártires, as duas testemunhas, e vai matar essas testemunhas do Evangelho, uma figura da igreja, e o cadáver vai ficar lá estirado na praça como um espetáculo da sua vitória, dando a entender esse momento realmente vai atingir a igreja de algum modo. Como se dará a atuação de Satanás nesse último momento? Além do aparecimento do anticristo, veja o versículo 8 em diante, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, esse momento de intensa tribulação, Satanás reúne todas as nações para pelejar. Aqui não entendo que esteja falando de Jerusalém, da cidade geográfica ali, o ponto geográfico, mas sim da igreja do Senhor. A cidade dos eleitos ali, a cidade, o acampamento dos santos, a cidade querida. E as nações se reúnem contra a igreja do Senhor dos 4 cantos da terra. É uma atuação do mundo inteiro. E aqui há uma crítica à visão pré-milenista, exatamente porque se houve o reinado dos 1000 anos aqui de Cristo na terra, um momento de paz e prosperidade da igreja, de pregação do Evangelho, que um momento de mover do Espírito Santo, por que é que agora todo mundo se reúne contra os eleitos do Senhor? Há uma certa incoerência, inconsistência cronológica aí. Então, as nações vêm, aqui há uma lição, aliás, 2 lições que o pastor Hernandes Dias traz para nós em relação a isso. Ele diz que essa realidade corrige 2 erros. Primeiro, um otimismo irreal, que o mundo no tempo do fim, o mundo tende a melhorar, as coisas vão ficar cada vez melhores, a gente vai viver num tempo de bênção, um tempo de que as pessoas vão entender, compreender a mensagem do Evangelho. Não vai acontecer isso, mas será de profunda tensão os últimos dias. E segundo, um pessimismo doentio, que é outra tentação que a gente tem de achar que, então a gente está perdido mesmo. Então, o fato de você ter consciência de que pode passar pela grande tribulação, não quer dizer que você vai experimentar todas as dores do mundo, e quer dizer que a tribulação ela é real, mas não importa a força, a fúria do inimigo, a vitória de Cristo é certa. E é isso que a força e a movimentação do diabo nesse último dia, de forma universal, vai só revelar a grandeza da vitória do Senhor Jesus. Aí vem essas 2 cidades aí que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, de Gog e Magog. E se a gente tivesse mais tempo, a gente ia ler o capítulo 38 e 39 de Ezequiel, em que a gente vai ter exatamente a referência a essas cidades que ficavam mais ao norte de Israel. E não há nenhuma hoje, para você sair daqui com raiva de Gog e Magog, procurando no mapa para fazer campanha contra, nada disso. Mas elas representavam esse poder contrário à nação de Israel. E aqui ela
ela representa, ela é a mesma batalha, essa batalha que a gente pode chamar de batalha de Gog e Magog contra o povo eleito, é a mesma batalha que a gente vê no capítulo 19, que alguns chamam de batalha das aves, porque a Bíblia fala que as aves ficaram lá por causa da quantidade dos corpos e tal. É a mesma batalha do Armagedon, do capítulo 16, lá é chamado de Armagedon, esse momento de reunião das nações contra o povo eleito do Senhor. O acampamento dos santos, ou cidade querida, deve ser identificado como a igreja. Nós já falamos sobre isso. A atuação de Satanás através da besta contra as duas testemunhas simboliza essa perseguição à igreja. E da mesma forma que aconteceu com outro personagem da Bíblia, que desceu fogo do céu, quem foi? Quem foi? Elias. Da mesma forma que Elias orou, desceu fogo do céu, consumiu a oferta, da mesma forma que a coluna de fogo apareceu e deu tempo, né, concedeu livramento para o povo de Israel chegar até atravessar o Mar Vermelho. Assim, Deus vai se revelar aqui, o poder de Jesus, através desse fogo que vai descer e vai consumir todos os inimigos. Perceba que aqui não há uma figura de resistência da igreja, dizer, não, a igreja que vai brigar e vai vencer, não, aqui é o Senhor que vai descer com fogo, um fogo consumidor, e vai consumir esses exércitos e essas nações. Aí quem é que fica? Nesse momento aqui, consumiu as nações, quem é que está faltando? Quem é que está faltando resolver o problema dele? Satanás, o diabo, exatamente. Ficou lá o diabo, vendo toda aquela maravilhosa vitória do Senhor. Para onde Satanás é banido. E aí tem um lugar preparado para ele e para todos aqueles que rejeitaram e se rebelaram contra o Senhor. O lago de fogo e enxofre, de acordo aí com 19, capítulo 19, verso 20 e agora versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. As figuras dos adversários de Deus que vão se levantando e vão sendo descritas nos capítulos anteriores, nos ciclos anteriores, sua manifestação, o seu poder. Agora, João vê a sua derrocada, a sua derrota, um por um. O diabo, o anticristo e o diabo, a besta e o falso profeta, né? Todos eles são lançados nesse lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Há uma corrente, eu acho que são os adventistas que não creem na realidade eterna de tormento, de dor. Acha que a pessoa morre e acabou, porque seria injusto da parte de Deus condenar as pessoas para uma eternidade de tormento. A palavra do Senhor diz que esse lago de fogo e enxofre é um lugar de tormento incessante pelos séculos dos séculos, de dia e noite. A ira de Deus, a sua santa justiça e a sua justa santidade se revelarão nesse último dia, de forma plena, trazendo a justa recompensa dos pecados, das transgressões desses atores na história. Então, essa figura da condenação eterna é descrita também por Jesus lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 22, 29, Mateus 10, 28, Marcos 9, 47. Essa figura do lago de fogo e enxofre é uma figura original do Apocalipse. Você não tem registro na literatura veterotestamentária sobre lago de fogo e enxofre. Você tem, falando, talvez a coisa mais próxima que tem é um texto lá de Daniel, que fala sobre tormento eterno, mas não há essa figura do lago de fogo e enxofre. E Apocalipse, então, talvez seja dos símbolos o mais original de Apocalipse, essa figura do lago de fogo e enxofre, representando sofrimento, podendo ser sofrimento físico ou sofrimento psicológico. Aí também vamos viajar, né, para tentar imaginar o que seria isso. Coitado de nós, a gente não consegue imaginar como é que vai ser a ressurreição, tendo o modelo de Cristo, vai imaginar como é que vai ser
o lago de fogo e enxofre. Aqui, novamente, a derrota de Satanás é o ápice da vitória de Cristo. E mais do que a gente ficar impressionado com o estratagema do diabo, com a tribulação, a gente tem que olhar para a vitória de Cristo nesse último dia. A vitória de Cristo vai ser sem medida, sem a ajuda de ninguém, mostrando, revelando seu poder, revelando a sublimidade do seu plano, do plano soberano de Deus, durante toda a humanidade, de salvar os seus eleitos, de manifestar no último dia a riqueza e a grandeza da sua glória, vencendo os seus inimigos. Então, perguntas? Não? Maravilha, glória a Deus. Então a gente entra na última parte do texto, que é o grande julgamento. Versículo 11 a 15, ele vai falar da situação de um grande trono branco e todas as pessoas diante desse trono. Vejam aí, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Lembra que aparece essa figura do trono no outro momento em Apocalipse? Vocês lembram? Aparece aonde? Essas perguntazinhas de Enem, né, rapaz? Você quer feito prova da OAB, pode consultar o Vadimeco aí, viu? Onde é que aparece outra figura de trono, lembra? Quando o João está lá na ilha de Patmos, ele tem a visão do cordeiro e tal, ele vê no capítulo 4 o trono, e ele vê, é um trono todo colorido, tem jaspe, tem ônix, tem sardônia, é uma coisa colorida, maravilhosa lá, aquela visão que ele tem da glória do Senhor. Aqui o trono, a grande diferença é que aqui o trono é branco. E aqui uma interpretação interessante do reverendo Leandro, é que ele diz que é porque o tempo de expiação, o tempo de salvação, a oportunidade de redenção acabou. Por isso que agora é só branco, é só santidade e pureza inalcançáveis, inatingível, ofuscante a santidade de Deus. Agora não tem mais oportunidade de salvação de ninguém. A expiação já foi realizada. Todos terão que encarar o branco da plena justiça e santidade divina. E ele diz que diante desse trono fugiram os céus, a terra e o céu. Uma ideia de um abalo cósmico, de que as coisas vai ser uma coisa assim cataclismática, né? De mexer com todas as estruturas existentes da realidade. Então, diante da presença de Deus, esse abalo cósmico, semelhante às estrelas caindo no sexto selo, a gente vai ter, para vocês terem a ideia desses ciclos que se repetem em Apocalipse. No sexto selo ele fala das estrelas caindo, dos céus se recolhendo e se enrolando como um pergaminho também. Na sétima taça, Apocalipse 16, ele fala das ilhas que fugiram da presença de Deus, os montes não foram achados, dando essa ideia, mais uma vez, de que não é somente um momento em que as pessoas se apresentam diante de Deus para esperar o julgamento. Quem já foi numa audiência da justiça? Você espera as partes falarem, você espera o juiz falar, e dependendo se não for juizado especial, né, ele nem vai dar sentença na hora, você ainda vai esperar ele prolatar a sentença para você saber. Mas aqui, diferentemente, não é do jeito que está na foto ali, todo mundo paradinho, apenas esperando. É um negócio assim que manifesta não só que Deus é o juiz, mas que Ele é o grande, soberano e poderoso Deus, de abalar todas as estruturas, os céus e a terra. E o texto continua, prossegue, versículo 12 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Então,
Quem são os mortos diante do trono? Grandes e pequenos, são todos os homens que morreram, ímpios e crentes, todos esperando ouvir a sentença que vai ser lida, independente de sexo, de idade, grandes e pequenos, status social, possivelmente aqui todos os mortos ressuscitados na presença do Senhor. O pano de fundo aqui é Daniel, capítulo 12, verso 1. Você vê como Deus é tremendo e que não há novidade em Apocalipse. Daniel, capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim o texto da palavra do Senhor, revelando a Daniel também o tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Essa mesma visão do último tempo, da glória, do juízo final e da salvação dos eleitos aqui, manifestada a Daniel. Obviamente que com cores diferentes, com detalhes diferentes daqui que está sendo revelado mais uma vez para o apóstolo João. 2 critérios aqui nesse julgamento são apresentados. Quando o juiz vai julgar, ele utiliza alguns critérios. Aqui nós temos uma ordem normativa, várias leis. Se for uma questão penal, a lei penal. Se for uma questão civil, vai ser o ordenamento civil, né? A lei de introdução, o Código Civil, o processo civil, as leis... as outras leis extravagantes também, você utiliza essas leis e todas elas amarradas a uma Constituição. E é assim que os juízes julgam. Aqui há critérios também que são utilizados para todos os povos ali, ressuscitados, todo o povo ali esperando a sentença, e há um critério. E ele diz que qual é esse critério? Os mortos, versículo 12. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E 2 critérios aqui são apresentados. Um deles são as obras. Tudo que você faz, pensa, fala ou deixa de fazer, está registrado. Eita, eu não sei como é que vai ser o tempo que vai ser isso não, mas tem que ser um negócio espiritual, porque eu vivi estou com 47 anos de idade, tem coisa demais para ser julgado, meu amigo. E vai ser todo mundo, todo o povo de todos os tempos, é uma coisa extraordinária, mas vai estar lá, ele vai abrir o meu livro, um dos livros vai estar meu nome, vai estar meus registros lá. Registro número 1, né? Tantos anos de idade e tal, fez isso, falou aquilo, vai estar tudo registrado lá nos livros. E tem um outro livro, o livro do Cordeiro, o livro que só foi conseguir ser aberto lá no início do livro de Apocalipse, porque o leão da tribo de Judá apareceu e rompeu isso, porque ninguém era capaz de abrir esse livro. O livro da vida. E aqueles que estão inscritos nesse livro vão receber uma sentença diferente, vão receber uma palavra diferente do Senhor. Então, são os 2 critérios que serão usados: as obras e o livro, o registro do livro da vida, os nomes escritos no livro da vida. Pelas obras, ninguém poderá ser justificado diante de Deus. E pelas obras, todos serão indesculpáveis diante de Deus. O juízo final será diferente dos tribunais da terra. Lá terá um juiz, mas não jurados. Acusação, não defesa. Sentença, sem apelação. A única maneira de escapar desse julgamento é confiar agora no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele cumpriu a justiça.
O sangue dele derramado na cruz nos garante a nossa justificação. Fomos declarados justos de tudo aquilo que a gente fez, de toda a condenação que a gente tem direito. O nosso livro, o nosso nome está escrito com letras de sangue. O sangue de Jesus Cristo, lá no livro da vida, nos garante a declaração de not guilty, de justificado, de inocente diante de Deus. Então, além disso, aqui o texto fala dos lugares que estão devolvendo seus mortos. O mar, a morte e o Hades, não é isso? Deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além. A palavra aqui, Hades, é o lugar de... um lugar, eu estou tendo cuidado com as palavras, um lugar intermediário, mas é um lugar em que aqueles que morrem sem Cristo, eles estão aguardando a condenação. Eles já recebem, eles já passam por tormentos, lugar de mortos, mas ainda não experimentaram o tormento final. A ideia de duas ressurreições físicas não tem base bíblica, e aqui eu podia citar um monte de referência bíblica. Aqui é a única ressurreição geral de todos os mortos de todos os tempos. Crentes e ímpios ressuscitam no mesmo dia, ninguém escapará. E como é que será o veredito? Como é que vai ser o veredito? Como é que vai ser a prolatação da sentença, a prolação da sentença? É assim, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a sentença. Todas as esferas de rebeldia, de morte e destruição deixam de existir. Perceba que o inferno, a morte, tudo é lançado para o lago de fogo e enxofre. A morte e o inferno representam as consequências do pecado sobre o mundo. Esses dois instrumentos não são mais necessários. Depois desse julgamento final, eles vão para o lago de fogo e enxofre, porque não há mais necessidade de existir. A morte não vai alcançar mais ninguém, e nem o inferno precisa ser moradia mais de demônio, nada, que vai estar todo mundo lá, unido nesse lugar de tormento eterno. Lugar onde as almas ímpias estão sendo punidas entre a morte física e o juízo, o Hades, a gente já falou sobre isso. O lago de fogo é mencionado 6 vezes em Apocalipse e é uma contribuição original de Apocalipse. A referência mais parecida com isso é lá de Isaías 66, 24, se referindo à revelação de cadáveres onde o verme nunca morre, nem seu fogo se apaga, e serão um horror para toda a carne. Terminando, meus irmãos, compete ao livro da vida determinar o destino final dos homens. Esse livro foi descrito em Apocalipse 13, versículo 8, capítulo 17, verso 8, como sendo o livro da vida do Cordeiro, escrito antes da fundação do mundo. O critério da salvação não são as obras. O livro das nossas obras vão estar lá, o registro das nossas obras vão estar lá. E de todos os ímpios, sem apelação, sem justificação, mas ao livro da vida, a graça do Senhor, que nos alcançou, e que pela sua presciência eterna, pelo seu amor incomparável, e pelo seu propósito de eleger um povo para neste dia manifestar a grandeza da sua glória, nos escolheu antes da fundação do mundo, e nos tempos eternos fez esse registro lá, e selou esse livro. E por isso que a salvação é tão somente pela graça. Ninguém pode ser salvo pelas obras. Somente os salvos têm seus nomes escritos no livro, neste livro. Filipenses 4:3, Apocalipse 21 também vai falar sobre esse livro dos salvos. Para que os outros livros de nossas obras? Para que tem esses registros de nossas obras então? Se a gente já está com o nome escrito no livro da vida, para que é esse registro? Os livros que se encontram, os registros de todos, não determinam o destino das pessoas, servem apenas para garantir, e essa é uma outra discussão que nós não vamos aprofundar hoje,
servem para garantir o galardão dos crentes, ou a intensidade da punição dos ímpios. Essa é a interpretação do reverendo Leandro, de que a função, a finalidade desses livros, que tem o registro das obras, tanto é para garantir a intensidade da punição, né, os agravantes, os majorantes de pena, como também para dosar o galardão, né, o grau de recompensa. Perceba que quando a gente leu aquele texto de Daniel, que falava dessa glória, que nós vamos refugir como estrelas, né, o reverendo Leandro usa inclusive esse texto, para falar sobre isso. As estrelas têm diferentes brilhos, intensidade. Então esse livro, esse registro, registro das nossas obras nesses livros, serviriam para isso também. Uma ideia semelhante pode ser vista na parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Senhor, definitivamente eu acredito que Jesus não estava falando sobre escatologia ali. O princípio ali para ser ensinado era outro. Mas, dentro de uma perspectiva mais ampla de interpretação, aqui eu não sei se é o pastor Hernandes ou é o reverendo Leandro, ele traz essa ideia da parábola dos talentos com essa ideia do galardão e da recompensa no céu. E daí, alinhando essa ideia com a ideia dos registros de nossas obras escritas nesses livros. Aquele que deu 10, ele pegou, dobrou. Aquele que deu 5, ele pegou e dobrou. O que deu 1, ele escondeu. Lembra da história? Muito bem. Terminando, sim, meus irmãos. Chegou pergunta não, chegou, Neto? Graças, louvado seja o nome do Senhor. Terminando, o que a gente pode trazer de grandes aplicações aqui, além dessa vitória tremenda, extraordinária do Cordeiro no último dia? Não fique com ansiedade a respeito de, quando a gente começa a ler Apocalipse e vendo esses ciclos, toda essa atuação do mal, essa possibilidade da grande tribulação, a ação do diabo, anticristo, as nações, a gente começa a ficar, meu Deus, e agora? Lembre que a vitória está garantida, a vitória do Cordeiro já está garantida. A pergunta a se fazer é se nós estamos preparados para o dia do juízo. Será que nós estamos preparados para encarar esse dia? Se hoje nós escutássemos as trombetas e os relâmpagos e os céus se desfazendo, os elementos se desfazendo abrasados e vendo a volta do Senhor, será que você está seguro debaixo do sangue do Cordeiro? Ou ainda está preso à condenação dos seus pecados? Essa é a pergunta que devemos fazer. Lançar a nossa vida aos pés do Senhor. Reconhecer que apenas pela sua infinita bondade e pela sua maravilhosa graça que nos alcançou no dia predeterminado por Ele e que vem se renovando a cada dia, nos abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais, com bênçãos materiais também. O Senhor tem nos alcançado com a sua graça, e essa graça maravilhosa do Senhor, revelada sobretudo em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição por nós, essa graça do Senhor é que nos garante a confiança necessária para encararmos o dia do juízo. Amém, meus irmãos? Do jeito que a gente combinou, né, pai? A pergunta. — 21. Ok. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Naquilo que eu entendo ser a posição mais coerente com o relato bíblico, nós estamos nesse momento em que Satanás está preso e que a igreja está reinando. Tem liberdade para pregar o Evangelho, estendendo o Evangelho a todas as nações, podendo se reunir e cultuar a Deus, mas vai chegar o momento em que Satanás será solto, e nós vamos experimentar uma
intensa tribulação, uma intensa perseguição. Mas acredito que nós não chegamos nela ainda. Nós vemos lampejos de atuação do diabo. A gente vê, você vê a própria Olimpíada, eu estava até conversando, não sei se era com o Neto e Ana, que a própria Olimpíada, você vê as pessoas usando a Olimpíada para manifestar posicionamentos e defender, fazer apologias a determinadas práticas que são contrárias à palavra do Senhor. Fulana que é namorada de cicrana, fulana que é casada, fez um gesto quando fez o gol, é a outra que... E aí a imprensa, em vez de elogiar a mídia, a sociedade de uma forma geral, em vez de reconhecer o esforço de superação da limitação física e atlética, ela elogia e enaltece a questão sexual, a questão da opção da pessoa de gênero, enfim. Então, esses são aspectos em que nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar, a maldade vai aumentar, as pessoas vão escutar doutrinas como se estivessem sentindo coceira nos ouvidos, as pessoas vão rejeitar a palavra de Deus. Isso aqui vai ser simplesmente essa facilidade de culto que nós temos de adorar a Deus, porque nós oramos para que Deus nos dê paz, abençoe os nossos governantes, para que a gente possa adorar a Deus, cultuar a Deus. Isso aqui vai ser cada vez mais difícil e complicado. Mas não acredito que nós estamos experimentando um momento de grande tribulação, não. Acho que nós estamos ainda nesse momento em que Satanás está preso, está limitado na sua atuação e a igreja ainda tem essa liberdade. Isso para a visão dos amilenistas. Para aqueles que creem no pós-milenismo, eles acreditam que estão vivendo esse período do milênio, da era da igreja. Acredito que é isso. E quanto aos pós-milenistas, os pré-milenistas, eles estão esperando esse primeiro arrebatamento invisível da igreja. Estão vivendo a era da igreja, esperando o primeiro arrebatamento para ter a grande tribulação, né? Mesmo os pré-milenistas históricos estão aguardando essa igreja na grande tribulação para seguir-se a segunda. Estão vivendo a era da igreja. Em cada interpretação, nós estaremos vivendo mais ou menos nessa fase. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Pastor, o senhor, pastor. Como é que o senhor fala um negócio desse? Manda pelo menos no zap, para a gente conversar antes. Sim. Sim. Isso. Uhum. Exato. É porque isso. Até o nome amilenista não quer dizer que a gente não crê no milênio, é porque a gente não crê no milênio quando sendo 1000 anos. O milênio é somente um símbolo de um tempo completo, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda volta. Tudo isso é milênio. Fala. Eu não estou te escutando direito. Então, agora dá, fala. É isso aí, o milênio no céu. Isso. Isso. É isso aí. É uma posição amilenista. Hernandes Dias, Reverendo Leandro, Augusto Nicodemos, a Igreja Presbiteriana do Brasil. De uma forma geral, hoje quem produz artigo e conhecimento na área de teologia hoje é afiliado a essa doutrina milenista. Sim. Aham. Sim. Isso. 1946, parece, foi 46, 47. Sim, sim, sim. Segunda Guerra Mundial,
Dizimar de 5 milhões. Aí seria tentar entender talvez algumas profecias do Velho Testamento e até o sermão escatológico de Jesus com alguns cumprimentos já acontecidos, né? Sim. Sim. Certo. Muito bem. Vamos orar, meus irmãos. Graças a Deus. A nossa, acredito, meus irmãos, que no máximo mais uns 3 domingos, no máximo, 2 ou 3 domingos, nós encerraremos o livro de Apocalipse. E aí vamos pensar, ou revista, ou já devemos pensar, né? Ou revista, um outro livro para nós estudarmos. Vamos ter um momento de oração. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Está passando tanto tempo sentado. Vamos ficar de pé. Vamos orar e depois vamos estar louvando ao Senhor. Vamos orar. As crianças que vão entrando, em silêncio. Isso, muito bem. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Tu és justo, Tu estás assentado no Teu trono sublime, e nós simplesmente ficamos estarrecidos, Senhor, com a grandeza da Tua obra, com a forma como o Senhor conduz a história e como o Senhor resolveu nos tempos eternos de estabelecer tão grande obra no meio de nós, Senhor, que somos pecadores, que somos limitados, que somos criaturas, ó Deus, tão pequenas, diante de um Deus tão grande. E o Senhor nos salvou através do Seu Filho, Jesus Cristo, a quem nós rendemos toda a glória, toda a honra e todo louvor. Ó Deus, nós queremos Te louvar pela vitória que é certa, a vitória do Senhor é certa. E nós bendizemos ao Senhor por isso. Pedimos que o Senhor renove a Tua graça sobre nós, Senhor, nos momentos que nós vacilamos, nos momentos que nós queremos nos abraçar e amar este mundo, nos momentos que nós queremos ceder, ó Deus, às pressões da nossa própria carne. Ó Deus, a salvação está em Ti, a salvação está em Cristo Jesus, nós somos justificados, não há notícia melhor do que essa. Te pedimos que o Senhor confirme essa certeza em nosso coração. Se há aqui alguém que ainda não experimentou desse novo nascimento, que possa arrepender-se dos seus pecados, entregar a vida a Ti, Senhor. Crer no Senhor, confiar no Senhor para a sua salvação. Ó Pai, Te louvo, Senhor, pela forma como o Senhor está conduzindo a história e como irá resgatar o Teu povo, o povo amado e bendito pelo Senhor. Que o Senhor possa, desse modo, nos fazer cada dia mais ajoelhar-nos diante da Tua presença, amarmos a Tua palavra, vivermos para Te servir, para Te adorar, esperando esse grande e glorioso dia do Senhor. Ó Deus, e que se o Senhor for servido em nos levar antes disso, que o Senhor possa confirmar, Senhor, a Tua obra em nós, através do testemunho, para a glória do Teu santo nome. Nós assim Te oramos, Te bendizemos, Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.